Olá, queridos, a paz, tudo bem? Um abraço, pastor Gilvan Marques, mais uma vez aqui pelo canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Vamos estar colocando vídeos aqui semanalmente, graças a Deus, ok? Já vem para cá, você que quer pregar, já vai se entrosando aí conosco, porque graças a Deus agora vamos estar mais dedicado aqui a esse canal, tá? Já estava com saudades de vocês, né? Como é que tá? Tudo bem? Esse canal, primeiro que você sabe, é voltado especialmente para aqueles que querem aprender a pregar e são novos convertidos. O meu objetivo aqui é ajudar aquele que está começando, aquele que não tem noção de nada. Por isso que nós estamos aqui sempre trazendo vídeos simplórios, assuntos de uma temática mais simples para que vocês entendam melhor. Tá aí esse QR Code para você que deseja abençoar essa obra, para que essa obra esteja sempre no ar. Você quer abençoar? Esse QR Code está aí à sua inteira disposição. Abrace este projeto, contribua, tá certo? Isso aqui é o QR Code, ou você pode mandar um Pix por essa chave Pix. Deseja falar comigo, tirar dúvida, falar alguma coisa? Este número do WhatsApp eu atendo você, 81981395108. E por sinal o número também dessa chave Pix. Queridos, quero aproveitar agora. Hoje eu vou trazer 25 versículos voltado especialmente para mulheres. Presta atenção, olha para mim. Você, mulher que quer aprender, não é que o homem não possa, tá? Mas são versículos que eu trouxe aqui, eu fiz uma separação, mas para mulheres pregar em círculos de oração, versículos que você pode pregar no culto normal da semana, no final de semana. E esses versículos, eles são mais inspirados assim em reflexão de momentos da vida, ok? E o que é que eu quero fazer? Quero trazer esse versículo para você que é pregadora da palavra de Deus, está querendo pregar, está sim, recebendo o convite, mas não sabe quais os versículos eu devo pregar. Dependendo das igrejas, tem igrejas que têm o tema de versículo, mas isso aí já é para um pregador mais experiente. Ou seja, o nosso objetivo aqui é justamente ajudar a pessoa que não sabe de nada, que está começando a dar os primeiros passos no Evangelho. É para isso que eu estou aqui. Eu separei 25 versículos. Você também que é homem, também pode sim pregar com esses versículos. A Bíblia, ela é para todos. A gente faz um estudo voltado para que esses versículos estejam mais adequados para que mulher pregue. No entanto, a Bíblia ela não tem isso de para mulher, para homem, versículo. Tá entendendo? Não tem isso. Eu começo com o primeiro versículo, que é justamente Provérbios 31 e 25. Deixa teu like agora, compartilha, se inscreve no canal. Diz assim Provérbios 31, 25. Força e dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Esse é um versículo, é dedicado mais para a mulher, mas que um homem também pode pregar com ele. O homem vai homenagear uma dirigente de círculo de oração, uma mulher de pastor, ele pode sim pregar com esse versículo. Força e dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela é uma pessoa tranquila. A honra dela, a força, a dignidade, é como se fosse a roupa dela. Ok? É uma mulher corajosa. Versículo 2 diz assim, 46 e o versículo 5. Salmos 46, versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Um trecho do versículo 5 de Salmo 46. Eu posso sim dizer que Deus está no meio da cidade, da casa, e aqui se refere, pode ser o coração da mulher. Deus está no meio dela, está no coração dela. Não será abalada porque Deus está no coração dela, entendeu? Deus a ajudará ao romper da manhã, ou seja, quando o dia clarear, Deus vai ajudá-la, entendeu aí? Vá anotando os detalhes, volte o vídeo para acompanhar as dicas que a gente dá de cada versículo.
Provérbios 3, versículo 15 até o 18. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que desejas se compara a ela. Longura de dias está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. É um versículo que assemelha-se também a você homenagear uma mulher, a você trazer uma palavra para a igreja. Veja que ele diz, mais preciosa do que o quê? As joias. Nada do que deseja se compara a ela. É uma pessoa de valor. Ele diz também aqui, longura de dias hás na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Esse texto aqui se refere a Deus. Se refere mais ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? A Bíblia fala a ele. Mas ele pode ser citado que a mulher sábia, ela traz para o marido dias longos, ela dá descanso a ele. Por que esse texto pode ser usado como isso? Há um tempo atrás, eu vi uma mulher que estava incentivando o marido a discutir com o homem armado. O cara com a faca e ele com a arma, um SPM. E ela, ao invés de chamar ele, ela pega o celular e vai filmar a cena. Ao invés de chamar o marido, pegar na mão dele, vamos embora. E o camarada dizendo, não venha não, se vir eu vou atirar. Uma mulher sábia, gente, ela vai pegar a mão do marido e vai embora. Tirar ele de confusão e de contendas. Tem situações que ali ela vai resolver para evitar problemas. É assim que age uma mulher que tem sabedoria. Ela não vai contar os problemas, as coisas que podem trazer uma morte ao marido. Por isso que eu comparo uma mulher sábia, que ela tem nas suas mãos poder de vida também. Porque se você chegar em casa com a cabeça muito quente e a mulher já vai contar um problema que o vizinho fez isso, ou deu em cima dela, ou jogou uma piadinha para ela, o camarada chegando ali preocupado, já com problema de trabalho, ele pode se sair e haver uma morte. Então a mulher, ela tem esse poder. E você pode abordar esses detalhes aí, como eu estou te ensinando. Todos os textos eu vou deixar na descrição desse vídeo para você acompanhar. O quarto texto que eu trago está em Lucas capítulo 1, versículo 45. Esse texto diz assim, bem-aventurada aquela que acreditou, pois será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. Esse texto se refere uma mulher que estava grávida. E quem ouviu essas palavras? Quem citou essas palavras? Maria escuta essa palavra da sua prima, mãe de João, que também estava grávida dele. O texto fala justamente isso aí. Elizabeth, quando ouve a saudação de Maria, o bebê dela salta no ventre. A Bíblia diz que quando Elizabeth fala essas palavras, o que é que vai acontecer? Maria creu, Maria acreditou. Isto fala que bem-aventurada aquela que acreditou. Quem? Maria. Pois será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. A promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto uma quanto outra estava grávida. Ok? É um texto que você pode trazer também para uma pessoa que está gestante, que Deus vai cumprir a promessa, que Deus vai abençoar o filho dela, que Deus vai honrar, dando saúde, crescer no temor da palavra de Deus. Entendeu? Pegue esses detalhes, anote, por favor. Posso falar aqui do Salmo 139, o verso 14. Diz assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disto tenho plena certeza. Glórias a Deus. O texto agora fala pra gente que eu louvo a Deus, eu te louvo porque fizeste de modo e admirável todas as obras maravilhosas. Disto eu tenho plena certeza. E o que é que esse texto tem a ver, pastor, com uma mulher? Você pode falar isso no aniversário. Uma obra maravilhosa de Deus. Deus concluiu
naquela pessoa uma obra abençoada. Você está entendendo? E pode também citar que é uma inauguração de uma igreja. Você tem que usar a cabeça na hora de ler a Bíblia. Compreendeu? Também cabe isso aí para se pregar, né? Tuas obras são maravilhosas, disto eu tenho plena certeza. Eu posso estar falando aqui da obra de Deus, de uma inauguração de um templo. Anote esses detalhes, principalmente você que está começando a pregar aí, nova convertida na presença de Deus. No Salmo 139, verso 14, texto que eu trago para você meditar, diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O sexto ponto, Provérbios capítulo 31, verso 26, diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Talvez você pergunte, o que é que isso tem a ver, pastor? Assim, um texto mais dedicado para a mulher. Eu posso sim falar que um homem tem sabedoria também, que ele é uma pessoa que sabe ensinar. Mas a sociedade, elas veem as mulheres como ensinadoras. Aprenda isso, tá? As mulheres fazem parte de 90% da educação dos homens. Não só dos homens, como das próprias mulheres, né? Elas sabem instruir, elas sabem orientar. Por isso que esse texto ele pode ser mais indicado para uma mulher do que para um homem. Entende? Tem homem professor, tem homem que sabe sim, mas a Bíblia ela vê a mulher mais como para instruir, orientar, não ensinamento de palavra. Aprenda isso aí. A mulher ela tem esse papel importante na sociedade. Então você pode fazer sim isso aí. A mulher pode ser uma pregadora? Claro que pode. Tem muitas igrejas que não veem isso muito bem, como uma mulher ser pastora. Eu também não tenho nada contra. Só que você ser pregadora é diferente de pastora. E uma mulher pode assumir o papel pastoral? Claro, hoje as mulheres se dedicam mais às obras do que os homens. Tem muito homem aí que não se dedica à obra de Deus, ou se dedica de uma maneira relapsa. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que esse texto está falando? Tudo eu posso. E quem que me fortalece? Deus. Mas esse texto, pastor, ele não deixa muita coisa para eu entender que isso pode ser falado para uma mulher, ou que uma mulher pode pregar com ele. Esse texto, ele tanto pode ser pregado por homem quanto mulher. Eu estou trazendo os textos mais fáceis para que você possa desenvolver a sua pregação. Quando o texto diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está trazendo sobre nós uma orientação de que tanto homem quanto mulher pode tudo em Cristo Jesus. Você pode o que você quiser em Cristo Jesus, até ser uma pregadora da palavra de Deus. Basta você querer. Se você quiser, nada pode impor a você. Se a sua igreja não aceitar, pregue em outras igrejas. Procure visitar círculo de oração, mas vá realizar o sonho que você tem de ser uma pregadora da palavra de Deus. Amém? Nessa lista eu coloquei 25 versículos, eu trago agora o 8, ou o 8º versículo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites externos, mas no interior, no coração inabalável, no espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Muita gente, principalmente algumas igrejas, assembleias de Deus, até a maioria agora melhorou quanto a isso, sempre criticou essa questão das mulheres se ataviarem, usarem enfeites. Eles achavam que o texto estava falando disso. E não é isso que o texto fala. Eu não estou com o texto completo, eu separei apenas versículos, mas depois você pode ler lá em 1 Pedro, capítulo 3, 3 e 4, você vai entender que o que ele está dizendo.
Entenda o que você lê. A palavra está dizendo: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites externos, nas atacas, nas tranças. Ele fala isso aí, mas no interior do coração, no coração inabalável, no espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Observe que ele não está citando aqui, você não pode usar uma taca, você não pode usar uma trança, você não pode usar isso ou aquilo. Ele não está falando isso. Ele está falando que muita gente tentava se embelezar para agradar a Deus com ouro, com prata, e não é isso que Deus se agrada. O que Deus se agrada é de um coração inabalável, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Ele está falando isso aí. Mas você pode sim usar sua taca, usar aquilo que você usa no cabelo, né? Você pode usar sim, tranquila, sem medo de ser feliz. Porque não é isso que a Bíblia condena. A Bíblia condena sim uma pessoa que é vaidosa aos extremos. Tem gente que é vaidosa demais. Aí isso que a Bíblia condena, a vaidade. A Bíblia não condena você se ajeitar, você se enfeitar para estar com o melhor para Deus e para sua família. Aprenda esses detalhes aí quando for pregar, para não querer pregar que as pessoas não pode isso, não pode aquilo outro, e tem gente que acaba, às vezes, até ficando, ao invés de abençoado, perturbado dentro da igreja. 9º versículo é Provérbios capítulo 11, versículo 16, diz assim: a mulher graciosa obtém honra, e os violentos obtêm riquezas. Esse texto bíblico, ele fala que a pessoa que é graciosa, ela sempre vai ser o quê? Honrada. E por que é melhor você ser honrado do que você ser próspero? É isso que o texto está falando ou não? Ou seja, o texto está falando que a pessoa graciosa, ela sempre vai obter de Deus honra. Então muita gente às vezes fica sem entender as coisas. Eu pergunto para você, será que você sabe o que é uma pessoa graciosa? A pessoa graciosa aqui é uma pessoa que tem elegância. Eu poderia falar que tem graça, mas é muito fácil para você, né? É uma pessoa elegante, é uma pessoa gentil. Isso é uma pessoa graciosa, tá? Entendeu? Então, o que é que ela tem? Uma pessoa gentil, ela tem o que de Deus? Ela sempre vai ser honrada por Deus, diferente do violento. O violento, a Bíblia diz aqui que o violento pode conseguir riqueza, pastor, porque muitos violentos às vezes assaltam, roubam e levam aquilo que não é deles e podem ficar prósperos pegando o que é dos outros, mas nunca vão ter honra. Nunca vão ser respeitados, entende? Nem por Deus, nem pela sociedade. As pessoas sempre vão ver uma pessoa assim, que não tem honra, não gosta de trabalhar, não busca crescer honestamente. No 10º versículo que eu apresentei, está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Fala assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração humano o anseio pela eternidade, e mesmo assim o homem não consegue compreender totalmente o que Deus fez. Uma vez eu comentei em um determinado culto que Deus, a aparência de Deus se assemelhava mais a uma mulher do que um homem. Algumas pessoas na época aceitaram, outros não. E eu expliquei por quê. A Bíblia diz que o caráter de cada ser humano é construído ao longo dos anos. E a mulher, ela tem uma facilidade maior de perdoar. Esse texto fala isso com muita clareza. Então, o que é que o texto está falando aqui pra gente? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender totalmente o que Deus fez. Tem coisas que a mulher mergulha mais e entende mais a revelação do que muitos homens, porque ela se assemelha mais ao perdão, se assemelha mais a Deus. Alguns homens não conseguem compreender totalmente o que Deus fez. Tá entendendo aí o que eu estou explicando para você? Versículo 11
está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão fatigados, caminharão e não se cansarão. Presta bastante atenção agora aqui esse versículo, por favor. Eu vou tentar ser mais breve, senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse versículo diz que os que esperam em Deus, eles renovam as suas forças. Eu posso pregar isso aqui, com certeza, e não tem problema nenhum. Voam alto, correrão e não ficarão fatigados, caminharão e não se cansarão. Ele fala de renovar forças, voar alto, não ficar cansado. Eu trabalhei na construção civil uns dias desse aí e fiquei muito cansado. Chegou em casa, eu não aguentei mais nada, caí na cama. Já a mulher, ela trabalha fora, trabalha em casa, amanhece o dia, é muito trabalho. E tem que meditar no texto para você compreender. Ela não se cansa. Por isso que eu associei um pouco esse texto às mulheres. 12º diz assim, Gálatas 3, versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, querido, as pessoas que abrem igrejas, eles dificultam muito, querendo botar muitas normas. E Paulo está dizendo, olha, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. Deus não vê as pessoas de maneira assim, fulano é mulher, eu não vou fazer isso, ciclano é homem, eu não vou fazer isso. Deus não vê dessa maneira. Deus vê você como filho, somente. Acabou-se, entendeu? Portanto, quando você for pregar, ou não fique limitando muitas vezes as mulheres no púlpito, não fique limitando as mulheres, né? Eu digo isso assim, não se limite, não tenha medo, vá com fé e Deus vai te honrar. Deus não vê assim feito, muita gente prega, o altar é para homem, não sei o que, não, Deus não vê isso não. Vá, pregue, porque para Deus todos somos uma única pessoa. Deus não tem isso não, de ver diferenças. 13º versículo está em Provérbios 31 e 30. O que é que fala? A beleza é enganadora e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Esse é um versículo 100% para a mulher. O texto está falando de a beleza é enganadora. E o que é beleza? A beleza engana. Engana ou não engana? Eu já vi muitas pessoas na internet conhecer alguém, nas redes sociais, e quando vai conhecer aquela pessoa pessoalmente, diz, meu Deus, quem foi isso aqui? Será que é ela mesmo? Se enganou, a beleza. Ela botou um blush, botou uma maquiagem, e quando a pessoa conheceu pessoalmente, viu que não tinha nada a ver daquilo. Foi uma fake news, ela caiu. É assim ou não? A beleza, ela é enganadora. Tem o seu momento que a pessoa se maqueia ou se ajeita e tal, então ele fica mais bonito. Mas é uma beleza enganadora. Na real, você vai ver que a pessoa é outra coisa. E o texto diz, e a formosura é vã. Significa que o vã é passageira. A formosura, ela tem o seu momento determinado. O que é formosura? O delinear do corpo, a beleza do corpo. Entendeu? Então a beleza do corpo, ela passa. Uma hora a pessoa vai ganhando idade, e quanto mais ele ganha ano, mais ele perde o quê? Algumas coisas que poderia fazer com que o seu corpo ficasse mais em forma. É assim ou não? Ele começa a perder hormônios. As mulheres perdem hormônio, os homens perdem hormônio, e eles começam, as carnes já vai ficando flácidas, e eles começam a perder a formosura que antes era bonita, agora começa a ficar deformada. Por isso que a Bíblia, ela é real em tudo que ela fala. A beleza é um engano e a formosura é passageira, vai embora. Mas a mulher que teme ao Senhor, agora é o princípio desse versículo.
Mas a mulher, ele diz com muita firmeza isso aqui, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Não importa que ela seja nova, que ela seja velha, ela sempre vai ser honrada por Deus. Ela sempre vai ser agraciada por Deus. Ela sempre vai receber as bênçãos de Deus, porque ela teme a Deus. 14º versículo está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse texto, ele traz uma mensagem muito forte aos nossos corações. Vemos muitas vezes que alguns versículos até sempre abordam a mulher sábia, edifica a casa e tal, ok? Mas não é só a mulher que edifica a casa, não é só ela que tem esse papel de edificar. Edificar significa construir. O homem também tem esse papel. Só que muitas vezes falta uma coisa chamada sabedoria, tanto em homem quanto em mulher. Tanto um quanto o outro enfrentam essa questão de falta de sabedoria. E é preciso você ter sabedoria. Por isso que o texto está falando aqui, olha, Deus dá sabedoria. Muitas vezes você quer buscar sabedoria em livros, mas você não vai encontrar. Em livros você vai encontrar inteligência. Sabedoria só Deus pode te dar. Amém? Então peça a Deus sabedoria, se você não tem, para resolver algumas coisas, e Ele vai te conceder. Amém? Quando você for pregar sobre esse texto, mulher, fale isso. Peça que as mulheres orem, tanto mulher quanto homem, mas for pregar para a mulher, fale isso. Peça para que elas orem pedindo sabedoria, e Deus vai dar. 15º versículo, Efésios capítulo 2, versículo 17, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes que andássemos nelas. Deus tanto criou o homem quanto a mulher, né? Somos criaturas dele, somos feitura dele. E esse texto, ele vem abordar isso aí. Nós fomos formados por Deus, tanto o homem quanto a mulher. Os dois precisam estar em harmonia, em conjuntos, vivendo a mesma história. Por que muitas casas se dividem? Quando não há um mesmo pensamento, quando os pensamentos se divergem, aí há a discórdia, a desunião. 16º versículo está em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Quero, do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decente, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestimentas custosas. Presta atenção. Ele não está, mais uma vez, se referindo que você não pode usar tranças. Não está se referindo no texto. Aprenda isso aí, eu vou explicar para você. Acalma o coração, por favor. Paulo diz: quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decente. O que é isso? Vistam roupas decentes. Às vezes na igreja a gente vê pessoas de ministério, não estou falando, não é nem de fora de ministério, pessoas de ministérios que vão com vestidos ou saias totalmente ligadas, pregadores que vão com calças altamente escoladas, mostrando todos os seus trajetos, mostrando tudo. E isso são trajes que Deus reprova, tanto de homem quanto de mulher. Eu vejo pregadores com aquelas calças apertadas, curtinhas. Isso é uma vergonha. A orientação da Bíblia é que você se vista de forma modesta. Aqui não se refere também só à mulher esse texto. Fala-se na mulher, mas também se refere ao homem. Porque geralmente tem muitas mulheres, até mais do que homens, que se vestem de uma maneira prejudica o seu pudor, mas se elas dizem que o corpo dela é a regra delas, a igreja não pode intervir nisso, mas pode orientar aqueles que fazem parte da igreja. Presta atenção. O que é que ele diz? Deixa eu ler o texto para vocês chegar onde vocês estão com dúvida. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decente, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestimentas custosas. No texto original não está desse jeito, por isso que é bom você ler o texto original. Aqui ele diz não com tranças
ou ouro, ou pérolas, ou vestimentas custosas. As pessoas antigamente faziam tranças e mesclavam de ouros, algumas mulheres. Aqueles que tinham condições financeiras, eles faziam isso. Os homens, eles davam muito ouros para as mulheres. Era o hábito. Então, algumas mesclavam até ouros em suas tranças. E em virtude disso, ele disse, não com tranças, mas eram tranças que elas mesclavam de ouro. Era isso que Paulo fala. Porque muitas vezes tinha aquela pobre humilde que não podia fazer e ficava ali na ansiedade. E a mulher começava a mostrar-se a trança para todo mundo ver dentro da igreja. Por isso que Paulo fala isso. Aí ele diz, não com tranças ou ouro. Aí ele cita ouro, entendeu? Ou pérolas, ou vestimentas custosas, vestimentas caras, para que você não utilize isso numa igreja pobre, para que as pessoas que estejam lá estejam envergonhadas. Poxa, eu não tenho uma roupa assim, eu não tenho uma... Começa a muitas vezes falar isso aí. Então aprenda esses detalhes que nós estamos explicando aqui quando for pregar. O Salmos 17º versículo é o Salmo 31 e 25. Esforçai-vos a ele, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Esse texto aqui fala de que você deve se esforçar, tanto o homem quanto a mulher deve se esforçar para fortalecer o coração diante de Deus. Se esforce, não é porque muita gente diz que é sexo frágil, você não tem que se esforçar, tem que se esforçar para chegar aonde Deus quer. E fortalecer o coração é você se fortalecer na palavra de Deus. 18º versículo diz assim, Romanos 8, verso 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que esse texto se refere à mulher? Porque tanto homem quanto mulher tem chamado, gente. Tanto um quanto outro existe chamado no reino. Então, todos que são chamados para cooperar na obra de Deus, eles são chamados não com o propósito deles, não com o meu propósito, mas com o propósito de Deus, de adorar a Deus. Tanto homem quanto mulher são chamados. Embora muita gente, e até próprias mulheres, hoje não aceitam isso, mas muitos foram chamados para agirem e ajudarem a obra de Deus se propagar. Amém? 19º, 1 Coríntios 16, 13 e 14, fala assim, vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém? A Bíblia, ela vem orientar tanto os homens quanto as mulheres, embora esse versículo eu tenha trazido mais para as mulheres pregar. Primeira coisa que uma mulher deve sempre fazer é vigiar na vida, tomar cuidado com amizades, com atitudes, com as ações, no trabalho, no ônibus, vigiar. Estais firmes na fé, ou seja, propague uma fé e não fique em dúvida, fazendo uma coisa, fazendo outra. Segundo ponto que ele fala aqui, 20º versículo, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. O texto está mandando você guardar o coração. Cuidado, não acredite em tudo que as pessoas falam. Tem muita gente, principalmente as mulheres, tem homem assim também, mas é mais mulher, acredita em tudo que as pessoas falam. Não é todas também, mas algumas pessoas acreditam. E por acreditar, acaba quebrando a cara. Então não acredite em tudo que as pessoas falam. Tome cuidado, amém? 21º versículo, Jeremias 29, 11. Pois eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus são para todos, mas nesse texto aqui, eu quero dizer que Deus tem um plano para você que é mulher, para você que é pregadora, para você que está começando a pregar. E esse plano é de você prosperar. Geralmente nós vemos que muitas vezes, quando eu digo isso, porque quando eu falo de prosperidade com algumas mulheres, é como se elas rejeitassem a prosperidade. Tanto mulher como do homem, mas mais mulher, elas rejeitam. Muitas pessoas foram educadas de maneira errada a acreditar que a prosperidade, dinheiro não é bênção de Deus, que dinheiro só leva para as coisas erradas, e não é assim, não é desse jeito.
as prosperidades de Deus são para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E pregue de prosperidade sem medo, sem medo. Principalmente você que entende muito mais de prosperidade do que homem. A mulher sabe de muita coisa, então faça isso. Amém? Bom, chegamos a 12º versículo, que é 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo envolve castigo. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Esse texto aqui, ele fala muito de amor. Amor não tem medo, né? Muitas vezes as pessoas entram de cabeças e, ao contrário, a Bíblia está dizendo aqui que, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O amor verdadeiro vai deixar você segura, vai deixar você firme na fé. Ou seja, quando você, que ainda não noivou, não casou, for tomar essa ação, procure juntar-se às pessoas que te levam para perto de Deus. Cuidado com as pessoas que só te convidam para a bebida. Cuidado. Se junte com pessoas que vão para perto de Deus, porque o texto está explicando aqui. No amor não há medo. Ao contrário, o amor, ele expulsa o medo. Porque medo envolve-se ser castigado. Tem medo que é castigado. Mas aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Um relacionamento onde você não é feliz, vive uma vida de temor, isso não é benéfico nem da parte de Deus. Falei o 22. 23 fala assim, Mateus 11:28, diz assim: Venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todas as pessoas que estão sobrecarregados vão encontrar descanso em Deus. Pode acreditar nisso. Porque Ele é socorro, descanso para aquele que está. Eu estou me referindo aqui aos versículos mais fáceis, versículos indicados para as mulheres pregar. E esse é um dos versículos mais fáceis que você pode pregar. Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está dizendo Ele. E você pode dizer, olha, Ele pediu que fôssemos a Ele. Nós que estamos cansadas, sobrecarregadas, ao invés de reclamar, vamos a Jesus. Vamos buscar a presença dEle. Porque quanto mais a coisa aperta para você reclamar, mais você é afastada de Deus. Por isso que Jesus disse, venha para mim, não fuja da minha presença. Amém? Provérbios 24, versículo 19 e 21, diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Não importa o que você preparou para a tua vida, minha amiga. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. Pode acreditar, você vai correr, pular, rasgar-se, mas não é isso que vai acontecer na tua vida, o que você determinou, mas o que Deus determinou. Amém? Aprenda isso aí. Só vai prevalecer aquilo que Deus determinou na minha e na sua vida. E para encerrar, o 25º, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você observou que eu separei versículos que você é guerreira, valente, lutadora. Esse é mais um deles. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. É isso que Deus fez com você. Deus deu um espírito de valentia. Você é guerreira, você é lutadora. Levante a sua cabeça e vá à luta para conseguir tudo que você quer, porque Deus te deu um espírito de valentia, não foi de medo. Amém, amiga? Na fé, acredite que Deus vai mudar toda a tua trajetória e você vai ser uma grande pregadora da palavra de Deus. Um dia vai voltar aqui e agradecer nesse canal. Então, estes versículos, eles abordam uma ampla gama de temas relevantes para as mulheres de todas as idades, pequena, média, grande, não importa, incluindo sabedoria, força, beleza interior e o valor inestimável de uma mulher aos olhos de Deus, tá? Em momentos de dúvida, e fortalecer a sua fé e a sua determinação. Que você se torne uma grande pregadora, que você use esses versículos para pregar e siga essas dicas que eu dei e você vai obter sucesso. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém.